Porque vamos falar agora sobre um dos assuntos que tiveram destaque nessa semana, que foi a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, valor 44 bilhões de dólares. Twitter, uma das redes sociais mais influentes do mundo e que, após essa compra, pode sofrer modificações daqui para frente. Será? É o que vamos saber agora com o nosso entrevistado, William Castro Alves. Ele é economista. William, muito obrigada por conversar conosco. Uma boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. William, para começar, a finalidade dessa compra para Elon Musk. Estamos falando de um bilionário, aí muito se cogitou a respeito dos interesses dele. Serão interesses políticos? Se simplesmente era uma paixão dele? Para você, como economista, por exemplo, você enxerga uma finalidade econômica nesse negócio? Pois é, o Elon Musk é uma figura bastante controversa aqui nos Estados Unidos, né? Ele dá o que falar. Mas uma coisa interessante que ele é um CEO que consegue se comunicar com as grandes massas, né? Diferentemente da grande maioria dos CEOs que acaba se comunicando em geral, né, com os analistas de mercado ou mais diretamente com o mercado, não. O Elon Musk ele consegue falar com o grande público, né? E essa questão do Twitter é uma dor antiga, uma briga antiga, né? Na ideia do free speech, né? A liberdade de expressão, a liberdade de fala. E ele veio batendo muito nisso, né? E uma forma de, segundo ele, né, resolver seria comprar o Twitter e alterar algumas dessas políticas, especialmente de privacidade, enfim. Então tem muita expectativa, assim. O racional econômico já é mais difícil de entender. O Twitter, assim como outras redes sociais, né, ele tem uma dificuldade de se mostrar um negócio lucrativo, né? Diferente da Tesla, que conseguiu alcançar a lucratividade, a principal empresa, né, do Elon Musk, conseguiu alcançar a lucratividade, mas tinha um modelo de negócio bem definido, né? A construção de um carro elétrico atrativo, enfim. A rede social é um outro bicho, digamos assim, e fica uma dúvida, né? Saber até que ponto, de fato, o Elon Musk vai conseguir transformar isso num negócio rentável e se, de fato, essa é a principal preocupação dele. William, Kenzo agora perguntando aqui para você, William, gostaria de saber assim, o que você visualiza ali quando Elon Musk fala bastante sobre essa compra e quando ele fala disso, ele fala de reforçar a liberdade de expressão na plataforma, né? Como, por exemplo, até abrir o código de algoritmo. Como é que você visualiza isso, assim, falas como essa após essa compra? Qual o impacto que isso traz para o mercado, né? Exato, tem muita especulação, essa que é a verdade, né, em relação às ações do Twitter. Para o investidor, né, para quem está pensando em investir ou não nas ações do Twitter, eu acho importante ressaltar que elas já saltaram após o anúncio e caso não venha a se confirmar, porque se ainda tem reguladores, ainda tem acionistas que têm que votar, caso isso eventualmente não se confirme, você tem um risco, até uma simetria desfavorável para quem compra a ação hoje, né, dado que você já tem um preço relativamente limite ou teto, né, dado pela oferta do Elon Musk. Agora, é bem verdade também que abriu-se margem para muita especulação. Será que a gente vai ter finalmente o botão de editar, né, no Twitter, onde você pode eventualmente editar uma coisa que você escreveu e que achou que escreveu errado? Será que você vai ter o algoritmo aberto? Meios de identificar melhor as pessoas, né? O Elon Musk ele bateu muito nisso, né, de não permitir que robôs ou fake accounts consigam ser criados. Então, você ter realmente modelos de identificação mais fortes, mais robustos para evitar esse tipo de coisa. Então, são várias coisas que se imaginam, mas, de fato, assim, não tem nada muito concreto, né? O Elon Musk ele não chegou com um plano de negócio, né? Apresentando um plano de negócio para investidores, dizendo, olha, vamos fazer isso, isso e isso, né? Esses passos para que a gente alcance uma determinada lucratividade. Inclusive, se fala no fechamento de capital do Twitter, né? O Twitter deixar de ser uma empresa pública. Na prática, o que isso significa, Twitter como uma empresa de capital fechado? Você tem menos disclosure de informações, né, que você tem que dar, especialmente para questão de auditoria contábil, mas até mesmo, assim, quando você tem acionistas, você tem que prestar contas para os seus acionistas, né? Quando você tem uma empresa de capital fechado, esse é o grande caso, por exemplo, né? Facebook, Google e Apple, até assim, eles sofrem não só a pressão das autoridades, por questões de confidencialidade e tudo mais, segurança de informação, mas também dos próprios acionistas, né, em saber quais são os seus planos. Quando você tem uma empresa de capital fechado, o principal controlador ele toma suas decisões sem ter que dar satisfação, digamos assim, para os acionistas, né? Então daria muito mais liberdade para o Elon Musk fazer o que ele queira fazer com a sua rede social, né?
E vale lembrar que aqui nos Estados Unidos, recentemente, foi lançada também a rede social do ex-presidente Trump, que veio ganhando tração, né? Então, parece que existe uma intenção aí de cada vez mais da gente de, olha, é necessário você ter uma rede social, controlar uma rede social, quem sabe, para você, de fato, influenciar a sociedade, né? William, eu gostaria de saber em quanto tempo essas consolidações vão de fato ocorrer, né? Essas mudanças que estão sendo veiculadas, que estão sendo ditas, ela demora um tempo, né? Há um tempo de transição, de fato, para que isso ocorra na prática. Você consegue explicar isso para a gente? Claro, né? Agora você tem que primeiro passar pelos shareholders, né? Você tem que todos os acionistas da empresa, de fato, eles têm que aprovar, eles têm que aceitar, ou todos ou não, a maioria, né? Tem que aceitar essa proposta, esse valor proposto pelo Elon Musk e ter o Elon Musk como um sócio. Depois passa pelos agentes reguladores. Eu diria que é uma questão de alguns poucos meses, também não é uma coisa que vai se arrastar por um ano, mas você ainda tem alguns processos, alguns trâmites, né? E aí, nesse meio tempo, a gente fica aqui especulando em relação àquilo que pode acontecer ou não, de acordo com as falas, né, do Elon Musk, que de fato, conforme eu falei, né, não foram muito diretas ou precisas no sentido de endereçar um plano de negócio para a empresa, né? William Castro Alves, ele é economista e, claro, vai seguir com a gente acompanhando o desfecho dessa negociação em torno do Twitter. Mais uma vez, William, obrigada por estar conosco aqui na CNN. Muito obrigado, abraço a todos da CNN. Obrigado, até a próxima.